Olá, agrojovens, sejam bem-vindos a mais um Agrojovem Podcast. Toda quinta-feira trazendo aqui novidades sobre gestão, governança familiar, liderança e tecnologia. Sempre trazendo produtores e especialistas para aprendermos juntos a melhor maneira de tocar os negócios rurais, de olhar para o negócio rural, de aprender coisas novas, estar sempre aí conectado e muito bem informado. E hoje nós trazemos aqui um convidado especial, que é o Túlio Leles, que ele que é produtor rural lá em Brasília, ali naquela região do Goiás, e ele vem contar um pouquinho como é que ele trabalha suas atividades, como é que ele faz a gestão, como é que ele está olhando para o contexto do agronegócio. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Agrojovem, Túlio. Lucas, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar participando aqui nesse podcast aí que já é bem reconhecido, né, pelo Brasil, bem acompanhado, e eu não sei se agrojovem, se seriam convidados apenas de 30 anos para baixo. A gente já passou um pouquinho aí, mas me sinto honrado aí de estar nessa lista dos jovens. Muito obrigado pelo convite. A juventude é o espírito do jovem, né? Então, assim, trazendo conhecimento, experiência e deixando a gente aprender junto, nós vamos embora. E Túlio, o que você faz hoje? Produtor rural? Do que você produz? Como é que são os seus trabalhos hoje frente ao agronegócio? Lucas, nós estamos aqui na região do Distrito Federal, Brasília. Eu venho de uma família de produtores rurais. Meu pai é ali de Inhumas, Goiás, conhecido como Goiabeira também. A Inhumas, né, antigamente tinha o nome de Goiabeira. E meu pai sempre teve ligado aí ao leite, né, entregava leite ali desde de cedo. E desde 69, 70, que ele veio aqui para o Distrito Federal, aonde o Cerrado aqui, um local desacreditado, né, uma terra que não era considerada uma terra fértil, produtiva, né, de qualidade, necessitava, né, de uma correção muito grande, mas ele acreditou, e de lá para cá ele, né, com a minha mãe, veio construindo essa história. Depois a gente veio em seguida. Eu sou médico veterinário, tenho um irmão que é agrônomo, outro irmão que é veterinário, minha esposa é agrônoma, a família toda está na atividade, né? E a gente vem tocando, né, esse negócio juntos aqui no Distrito Federal e Goiás. Legal. Então, vamos lá. É leite. O que mais vocês tocam? Aqui nós tocamos pecuária de leite, temos Uhum. suinocultura, que foi aí uma das paixões, né, que eu tive durante muitos anos, na época da graduação, da faculdade. A gente focou muito na suinocultura. A suinocultura tem muita coisa para a gente aprender, uma cadeia produtiva fenomenal, muito tecnológica, né? Nessa parte de controle, gestão, né? Foi aonde realmente eu me identifiquei. E temos ovos férteis também, e a agricultura e pecuária de corte em São Domingos de Goiás, ali pertinho ali da Bahia. Bastante coisa, hein, Túlio? Pois é, a gente Para conciliar. mexe um pouquinho com cada coisa, e temos, né, aí ainda a Blue Farm, né, que a gente vai falar um pouquinho depois para frente aí também. Legal, legal. Muita coisa. E dentre essas 5 atividades rurais hoje, qual que é a mais desafiadora para vocês trabalharem? Ou para começar, talvez, né? Porque talvez não foi aos poucos crescendo, né? Lucas, cara, o leite, né, quando você fala da atividade do leite, todo mundo dá uns 2 passos para trás, né? Porque o leite ele tem uma série de variáveis, de desafios, né? Então, tanto a questão de nutrição, a questão de sanidade, a questão de melhoramento genético, por ser um produto muito perecível, aonde qualquer variação que você tenha, né, com o animal, em algum desses pilares, né, ou qualquer coisa que você não acompanhe, que você não faça como deveria, um escorregão que você dá, você já tem ali uma queda da produção imediata, né? Então, se a gente fosse olhar para uma visão mais ampla, né, eu diria que o leite
seria a atividade mais desafiadora, mas, na verdade, isso não é uma máxima, não é uma regra, não é uma verdade, porque tudo depende de como que essa atividade é gerida, né, de qual nível tecnológico que você está, qual o seu nível de conhecimento, como que é a sua equipe, né, então qual região que você está inserido. Eu acho que eu escutei isso muito, na verdade, quando eu dei aula, né, as pessoas querem saber qual que é a melhor atividade, né, qual a atividade mais desafiadora, qual a atividade que tem maior rentabilidade, talvez pensando aonde investir, né? Então, tudo começa, na verdade, com a aptidão, né? A gente, não é porque a soja talvez deu mais dinheiro nos últimos anos que você vai se dar bem na soja, que a soja seja o seu lugar, né? Às vezes não. Então, fazer essa análise da vocação do empreendedor, do gestor, da região, né? Eu acho que é importante. Talvez o mais desafiador seja tocar mais de um negócio ao mesmo tempo. E isso realmente é desafiador. Com certeza, com certeza. Depois que vai o segundo, o terceiro, o quarto, já aprendeu a superar uns desafios, né? Quando, ainda no leite ali assim, quando você pensa na gestão, né? Porque tem que ter com o leite uma gestão muito organizada. Qual que é um fator determinante quando você pensa em tomar decisão estratégica com a bovinocultura de leite hoje? Porque envolve margem, envolve questão zootécnica, envolve fluxo de caixa, porque entrada e saída muito frequente, envolve plantel, envolve muita coisa, né? Envolve. Ô, Lucas, eu te diria que é a questão da alimentação, nutrição, né? Principalmente aí a questão do volumoso. Então, produtor de leite, antes de tudo, ele tem que ser um excelente agricultor de forragem, né? Então, ele tem que ter uma estratégia, né, de forragem, de trabalhar aí com silagem de milho, com silagem de sorgo, ou se ele vai conseguir ter silagem para o período de seca, né, todo, ou se ele vai ter que comprar uma parte dessa silagem, ou se ele vai ter um capim, né? A gente aqui agora mesmo estamos utilizando o capiaçu, né? E acabou a silagem, a gente conseguiu entrar com o capiaçu e fugir exatamente dessa compra, né, do mercado, que seria muito danosa para o nosso caixa, né? Então a gente fez essa estratégia, conseguimos plantar esse capim e estamos fazendo e casou muito certo, né? O término da silagem que a gente tinha de milho com o capiaçu. Então isso fez toda a diferença, né? Depois disso tem a questão de você entender qual que é o seu tamanho, né? Qual o tamanho que você deve estar dentro do leite. O que eu acabo acompanhando é que os pequenos produtores, né, que trabalham ali, geralmente utilizam a mão de obra própria, né, principalmente ali em Santa Catarina, no sul do país, pequenas propriedades, onde você tem 10, 15, 20, 30 vacas, você consegue permanecer na atividade, ter uma lucratividade. Quando você extrapola um pouco esse limite, que você entra aí na casa dos 700 litros até os 1.500 litros, é onde você ainda não consegue ter muita escala e você já tem custos relevantes dentro do seu negócio, tanto de investimento, né, quanto você necessita de uma eficiência operacional grande para que você não escorregue no fluxo de caixa. E aí, depois, quando você consegue romper essa barreira e chegar aí passar aí dos 6 mil, 8 mil, 10 mil litros para frente, você consegue diluir um pouco esse investimento, né, que você fez aí, e aí a atividade parece ficar mais redonda novamente. A gente poderia buscar aí alguns estudos, né, dizendo sobre isso, seria bacana, mas isso é uma constatação que a gente faz conversando mesmo com os produtores. A atividade de leite é uma atividade que, ano a ano, eu tive um dado que em 2016 saíram só numa região de Minas 22 mil produtores. Então, é absurdo a quantidade
de produtores de leite que param, né, descontinuam. É lógico que outros crescem, outros adentram a atividade, mas é uma atividade que muitas pessoas acabam realmente saindo, né? E se fala pouco sobre isso. O mercado vem ficando competitivo, né? Alguns produtores vêm aumentando seus plantéis, vêm aumentando sua produção. Então ele é muito mais competitivo com um custo, teoricamente, de manter tudo aquilo ali menor do que vários pequenos que produzem o mesmo tanto. Então, quando vai olhar o custo pago ao produtor, para o pequeno não fecha mais a conta, né? Então, assim, muitas vezes é mão de obra familiar e tudo mais. Então, o outro vai crescendo, vai conseguindo profissionalizar, né? Por mais que o preço pago, claro que quanto mais você entrega, né? Você sabe melhor que eu, quanto mais você entrega, mais você consegue talvez negociar esse preço ali, né? Um bônus. Geralmente Então, os assim, laticínios têm algumas variáveis, né? Qualidade, rota, né? Distância. Então, se você tem capacidade de aham, armazenamento e então ele não tem que vir todo dia na sua propriedade, né? Ele vem um dia sim, um dia não, a cada 3 dias. Então, isso tem um peso, né? Dentro do preço pago e também qualidade da estrada, né? Se ele tem que pegar uma estrada muito esburacada, exato. é muito ruim. Então, são esses dois fatores. Volume é um terceiro fator, né? Exatamente, porque otimiza também. Então, basicamente é isso, né? São os três fatores que pesam: qualidade, volume e rota, né? Logística. Então, É, o produtor maior, como você falou, acaba se enquadrando, né? Conseguindo cumprir essas exigências e ser mais bem remunerado e ter um poder maior de negociação também, né, Lucas? Quanto mais escala você tem, você acaba tendo mais poder de negociação, né? exatamente, exatamente. Então isso força os pequenos a ter que profissionalizar também, porque o que acontece? Aos poucos vai ficando fora, não só tecnologicamente, mas vai ficando fora do mercado mesmo, por questão de margem de lucro. Aos poucos ela vai sumindo, porque o custo para ti aumenta e você não consegue diluir no volume, e vai complicando. Então é É, isso que vem acontecendo. o pequeno, eu acho bacana falar, né? A gente traz bastante sobre essa questão aqui e tem a, uma premissa, né? Uma crença, né? Que o pequeno não dá conta, né? De fazer gestão, o pequeno tem muito essa questão. Isso não é para mim, né? Eu sou pequeno e isso está errado, né? Na verdade, o pequeno precisa mais de gestão, o pequeno precisa mais de acompanhamento, né? O pequeno precisa muitas vezes mais tecnologia, exatamente porque ele é pequeno, ele não tem caixa para poder segurar as oscilações. Então, você que é um produtor pequeno, independente do que seja, né? A gente conversou aqui, né, com o Pedro Maia e o Geraldo, né, da Love Orgânicos, pessoal que faz agricultura urbana, né, principalmente de folhosas, e estão indo muito bem, estourando, pessoal que se comunica, tem um curso muito bacana, inclusive. Então, assim, não tem essa questão de tamanho, né? Eficiência de produção, eficiência de venda, tecnologia, ter bons fornecedores, ter bom network, isso aí vale para todo mundo, né? Então, a questão do pequeno está só na cabeça de quem produz, né? Exatamente, exatamente. E às vezes se tá pequeno por muito tempo, talvez também não é à toa, né, que é pequeno, É, porque tem que organizar. É assim, eu olho às vezes alguns negócios, você vê uma família crescendo e ela tem o mesmo negócio que a outra família ao lado não tá crescendo faz tempo. Tá, mas o negócio é o mesmo, eles pegam o mesmo fluxo de chuva, eles pegam a mesma frente de mercado e apanham diferentes, né? Porque eles lidam diferentes com o mesmo negócio. E aí que tá a profissionalização, né? é verdade. Muitas vezes é a questão E de aptidão, né? Correr risco também, né? Às vezes tem pessoas. não quer correr risco, Aí não quer. né? Fica complicado, né? Precisa tirar os financiamentos, né? Nosso de todo dia e aí correr os riscos, né? Calculados, tudo, para poder ir para frente, né? E às vezes corre risco demais, né? Com muito financiamento, muita alavancagem, e daí na hora de pagar o fluxo de caixa não aguenta, você tem que recorrer para o banco de novo, e no primeira crise que vem, não tem o que Exatamente, fazer. exatamente. E a gente fala que as empresas quebram por dois motivos, né? Ou por falta de fluxo de caixa ou por excesso de crédito. Então tem que tomar cuidado também com esse crédito que pega, né? Quando pega, se é o momento, às vezes você está muito bem, o crédito está muito fácil, mas será que você está precisando daquele crédito? Como é que você vai aplicar esse crédito?
né? Você está aplicando de uma forma realmente estratégica que está, né, por exemplo, a gente aqui compra farelo de soja, né, a cada 10 dias. Então, uma coisa que a gente precisa aqui é ter um caixa para poder fazer um contrato e comprar a soja no momento melhor que a gente possa utilizar durante vários meses. Então, essa é uma margem que a gente tem dentro do nosso próprio negócio, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que o gestor precisa. É enxergar dentro do negócio dele, você tem vários negócios, né? Então, você produz leite, você produz gado, você produz soja, mas dentro do seu negócio tem vários subnegócios, né? Que, por exemplo, essa questão da energia solar, né? Então, em vez de você pagar para a empresa, né, que fornece, a fornecedora de energia, você pode gerar isso dentro próprio e esse custo vai se diluir ao longo do tempo. Então, é um negócio que você criou dentro do seu próprio negócio. Acho que essas oportunidades é o que diferencia aí, né, o que a gente fala hoje do produtor rural virar gestor rural, é muito nessa linha. Legal, legal. E quando você pensa em outras atividades que você tem hoje, qual que você vê como uma galinha dos ovos de ouro? Ô, Lucas, galinha dos ovos de ouro, cara, eu acho que é o gestor, é o dono, né? Então, realmente, quanta vontade, quanto empenho, né? É aquela, o EPI, né? Quanta energia, presença, intenção, qual o seu sonho, qual o propósito que você tem. Eu realmente acredito nisso, que a galinha dos ovos de ouro é exatamente quanto de vontade, de energia e pancada, né? Resiliência e desenvolvimento, né? O gestor está disposto a realmente trilhar, independente do segmento que ele esteja, né, atuando. Então, o gado, por exemplo, né, o gado, estamos passando aí na pecuária de corte por um momento complicado. Então, mas isso todo mundo que é da atividade sabe exatamente dos ciclos pecuários, né? Eles são mais que conhecidos. Então, talvez, né, para aquele produtor que trabalha pensando aí na ganância de sempre não trabalhar com a média, não trabalhar com a boa média, mas sim sempre dar um tiro certo, talvez ele não vai se encontrar em nenhuma atividade, porque agronegócio é um negócio de longo prazo, né? É um negócio multifatorial, plurianual. Então, quem entra no agronegócio pensando em curto prazo, eu acredito que esteja no negócio errado, né? Então, não é porque a pecuária de corte está ruim agora que você necessariamente vai sair da atividade se você não conseguir permanecer, né? Mas você e isso já é sabido, né? Nenhuma atividade vai ficar em alta muito tempo, né? O que acontece é que muitos produtores, mesmo sendo ineficiente nas suas operações, acabam ganhando dinheiro, porque o mercado propicia isso em um determinado momento. Então, eu sou ineficiente, mas mesmo assim eu continuo ganhando dinheiro. Então, não me preocupo em organizar, né, os processos, não me preocupo em ter uma reserva de emergência, não me preocupo em fazer o investimento que eu preciso para poder passar por esse momento de baixa, né, de vacas magras. Então, você está sendo recompensado mesmo sendo ineficiente. Mas quando o jogo muda e você continua sendo ineficiente, mas o mercado não te remunera por isso, aí é aonde tem a choradeira total. Eu não estou dizendo que não tenha que ter, não estou dizendo que seja fácil, mas esse é o jogo do agronegócio. É onde separa o touro dos terneiros ali assim. Porque a questão é o seguinte, como tem muito risco no agronegócio, isso, quando dá bom, é recompensado com uma margem interessante, né? Que é quando o produtor, ele, não só a produtividade, mas quando o mercado compensa, como você muito bem falou, compensa o ruim também, né? Porque ele também está nesse jogo. Agora, o cara que ele tem a gestão e ele é organizado, quando o mercado entra em crise ou dá alguma questão climática desfavorável e prejudica o produtor, o cara que estava no alto risco somente, sem um caixa, sem uma organização antecipada, sem um planejamento para isso, ele sai sofrendo. Enquanto que o outro aqui, que estava mais planejado, mais organizado, trabalhando essa questão de caixa, principalmente,
sazonalidade, ciclos, né? Que não é, você tem aí várias atividades rurais, não é só um ano que ela vai dar lucro, né? Não é todo ano que ela dá lucro, mas ao longo de 2, 3 anos ela é favorável. Você tem atividades aí que injeta dinheiro no fluxo de caixa com uma recorrência interessante que facilita você cumprir obrigações de outros negócios rurais que você tem. Então isso é uma das vantagens da diversificação. E na sua visão, o que você vê que essa diversificação de atividades rurais ela tende a favorecer? Porque o produtor, na cabeça dele, muitas vezes você fala em diversificar e fala, não, vou ter que arrumar mais trabalho, né? E a gente sabe que tem mais trabalho, mas qual que é a vantagem da diversificação para você? Lucas, tem, logicamente, vantagens e desvantagens, mas eu vejo o seguinte. Primeiro que quando você está dentro de uma atividade apenas, você também pode diversificar, né? Porque, por exemplo, a suinocultura, você tem o seu produto fim, né? Até quando a gente fala em gestão financeira, você tem a receita operacional. O que é a receita operacional? É aquela receita advinda, né, é, da finalidade para o que você abriu o seu negócio, né? A finalidade mãe, vamos dizer assim. Mas você pode vender o adubo, você pode utilizar o biofertilizante, né, para irrigar a pastagem, para utilizar na soja. Então, todas as atividades, dentro de uma mesma atividade, você pode verticalizar. Né? Se você produz grãos, você pode armazenar, você pode ter uma cerealista, você pode beneficiar isso. Então, veja que dentro de uma própria atividade, de uma única atividade, você verticalizou, e aí você pode entregar, fazer o frete, é quase que infinito até onde que você pode se aprofundar dentro da cadeia. Agora, quando você pensa em diversificar mesmo em atividades diferentes, né, você, você precisa de uma estrutura de escritório, de retaguarda interessante, para que você possa ter, né, essas entradas todas, mas você possa classificar essas entradas e entender que cada negócio é um negócio, para que não fique tudo no mesmo bolo e você não consiga enxergar a performance de cada negócio de forma individual. Você precisa ter equipes dedicadas, né, a cada negócio, logicamente, especializadas naquilo ali. A gente aqui, por exemplo, né, utiliza uma ferramenta tecnológica muito cara e muito difícil de adquirir, que se chama WhatsApp. Né? Então, que é uma ferramenta fenomenal, onde a gente tem, por exemplo, os grupos, né? A gente chama de controle. Então, controle gado de Legal. corte, controle gado de leite, controle suinocultura, e temos, por exemplo, controle máquinas. Então, o pessoal quebrou uma peça ou precisa de um pneu, furou um pneu, coloca ali no departamento de máquinas. Então, a partir dali, a gente tem os fluxos também de informação, né, do campo, da operação, chegando até as pessoas que vão tomar as ações, né, corretivas, preventivas, etc. É desafiador, né, porque você precisa ter uma gestão do tempo, de prioridades, de recursos, né, falando do gestor. Você precisa saber isolar cada uma dessas coisas, entender a importância, né, atribuir importâncias para as demandas que chegam até você e poder avançar com essas atividades, cada uma com o seu desafio, com a sua necessidade de investimento, de custeio, de uma forma isolada também. Então, acho que o grande desafio é esse, acompanhar toda essa sazonalidade de mercado, de insumos, né, de cada uma dessas atividades. Mas quando você vai pegando, né, quando você vai pegando ali o traquejo disso, que você já mexe dessa forma, com atividades separadas, você já leva isso de uma forma bem natural. Agora, os benefícios, né, eu acho que são bem claros, que é exatamente esse cross que você faz do aproveitamento, né, por exemplo, nosso aqui, do suíno com a fertirrigação, a gente também aproveita o esterco, né, do gado, e aí isso volta para a própria pastagem. Então, existe uma otimização de recursos, né,
que é muito bacana, fornecedores também, que às vezes vai te fornecer uma coisa e aí você acaba comprando para outra atividade, e aí você acaba fazendo uma compra melhor, né, já que você se torna mais interessante, né, para aquele fornecedor, porque você agrega ali, né, vários produtos. Agora, é lógico, né, tem que tomar cuidado também, porque não são apenas pontos positivos. Se duas atividades estrangularem ao mesmo tempo, se der uma crise, uma zebra, né, então é complicado, né? O negócio pode realmente degringolar, como nós já tivemos aqui, inclusive, né, momentos de empresas que a gente fornecia clientes de terem um problema financeiro e a gente fornecia produção de ovos e produção de suíno para essa mesma empresa. E a empresa quebrou, então a gente passou por um momento bem delicado para conseguir se manter na atividade, reestruturar, né, e se refazer. Legal, legal. Porque quando você não trabalha só com commodities, você tem que achar compradores, né? Então você tem que trabalhar a venda muito bem feita, muito bem encaixada para ter isso com continuidade. Que senão, se não tiver comprador, complica. E o investimento tá ali, É né? isso aí. É isso aí. E a gestão disso tudo aí, como é que faz? Porque começa a ficar difícil, né? Cara, é, gestão é uma palavra muito ampla, né? Então, eu acho que eu gosto de falar de gestão de recursos, né? Porque, na verdade, na vida, tudo é recurso, né? O bom gestor é o gestor que sabe gerir recurso. Então, a chuva é um recurso, o sol é um recurso, o dinheiro é um recurso, o trator que você tem é da mesma forma, a energia, o tempo, tudo é um recurso. Então, o grande lance é você ser um bom gestor de recursos, né? E aí você tem algumas frases, né, que a gente traz assim nessa questão de gestão, né? Porque assim, quando você vai crescendo, quando você está com um negócio menor, você consegue assumir, você consegue agregar, né, diversas funções dentro do seu negócio. Então, você faz muito operacional, você faz compra, você faz estratégia, então você faz tudo. A partir do momento que você vai crescendo, né, as habilidades e competências que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão te levar até o próximo nível, né? Essa é uma frase que a gente fala bastante aqui. Então, precisa entender esse momento, essa fase que você está, para que você possa ir para o próximo nível, né? E o que é ir para o próximo nível, né? É colocar as pessoas certas sentadas nas cadeiras certas. Mas aí você tem que saber exatamente o que se espera, né, de cada uma dessas funções, de cada uma dessas cadeiras, quais são os resultados que você espera, quais são as entregas, qual é o treinamento que você vai dar para esse pessoal, para que você possa gerir essa nova etapa. Porque senão a gente fala aqui também que vira o show de um homem só, né, ou de uma mulher só. Então fica aquela questão de tocar essa empresa sozinho. Então não tem gestão dá trabalho. Eu acho que essa é uma frase que eu gosto de falar também. Gestão dá trabalho. Né? Do mesmo jeito que dá trabalho para você plantar o seu capim, para você plantar a sua soja, né? O pessoal confunde às vezes, acha que gestão é computador, só é planilha. Não, gestão é organização, gestão é estratégia, gestão é pessoas. E a gestão está presente, você querendo ou não, ela está presente, né? A diferença é se você tem uma gestão eficiente ou se você tem uma gestão que funciona ou que não funciona, né? Se você está negligenciando essa área ou se você está empenhado em fazer isso acontecer. Né? Agora, mas eu não gosto de gestão, não tenho perfil de gestão. Então aí são dois caminhos, ou você procura se qualificar ou você busca exatamente parceiro, pessoas, né, que possam te Legal. ajudar
dessa condução. Legal que você passou uma visão ali assim de envolver outras pessoas, que não basta simplesmente você liderar o negócio, você tem que estar sempre criando novos líderes para te auxiliar nesse processo, porque o crescimento exige isso, né? Porque em algum momento você vai precisar delegar, você quer crescer e você começa a ter que demandar outras tarefas, outras atividades, você precisa delegar, então tem que ter novos líderes para continuar seguindo na ponta. Enquanto o gestor, o proprietário, ele assim, ele vai olhando para o mercado, ele vai aproveitando oportunidades, ele é mais estratégico do que operacional, né, Túlio? E no time operacional temos que ter líderes lá na ponta também, porque senão o produtor ele gasta muito tempo para fazer a engrenagem rodar e não sabe aonde está levando essa máquina, né? Então, essa é uma pegada que o Túlio citou muito bem quando ele comentou. E qual que é o nosso maior desafio hoje para levar essa visão aos produtores rurais? Porque nós temos diferentes tipos de produtores. Tem produtor que tem uma atividade rural, tem produtor que já diversificou por causa da necessidade. Nós temos os produtores mais velhos, nós temos mulheres envolvidas na gestão, nós temos filhos querendo se envolver mais nessa parte do negócio também, não só no operacional. Nós temos grandes desafios, né, Túlio? Quando a gente olha para um agronegócio que está mudando de um contexto muito mais familiar para famílias empresárias, para investidores rurais trabalhando em cima. E eu vejo que aos poucos o êxodo rural que sempre aconteceu agora está ganhando força, aceleração. E nós estamos em 2023, nós temos tributação mudando, o Paraná aqui agora com nota rural sendo digitalizado. Temos muitas mudanças acontecendo. O que esses produtores que estão nos ouvindo aqui que às vezes não estão nesse nível que nem você está de pensamento estratégico, num nível de olhar para a questão financeira, para a gestão com mais acurácia, com mais profissionalismo, mas ele sabe que ele precisa. Por onde que ele começa? Lucas, o produtor, cara, para buscar, né, esse início dessa transformação, na verdade, a gente se move, né, geralmente, quando a gente sente a necessidade ou porque a gente não está tendo resultado, então você está tendo um resultado insatisfatório, né, ou quando o ser humano, na verdade, ele se move ou por dor ou por propósito, né? Então, basicamente, o que nos move é isso. Mas eu gosto muito dessa questão da ajuda externa, sabe? Então, quando você precisa implementar algo novo, eu acho que você visitar novos produtores, você ver como que outros produtores estão fazendo, você vê o que eles estão utilizando, quais caminhos que eles estão trilhando, né? Você buscar, né, talvez, se você não quiser ir até outros locais, quando você traz, né, um consultor, que não precisa ser um consultor que vai vir para mudar o seu negócio inteiro, né? Se você tem um perfil que gosta de uma pessoa que vai implementar ações ali mais práticas, né? Busque esse profissional que possa te auxiliar e começar a fazer mudanças gradativas, implementações gradativas, né? Para que você possa entendendo todo esse processo e participando desse processo. Porque tem aquela frase, né, que também que o pessoal já conhece bastante, que não tem como você ter resultados novos fazendo ou aplicando as mesmas práticas, né? Então, é impossível, tá apenas na sua cabeça esse resultado que você espera, sendo que você está fazendo exatamente o mesmo caminho, percorrendo o mesmo caminho. Agora, tem, logicamente, pessoas que não vão mudar, não vão evoluir, vão ficar pelo meio do caminho mesmo, e tem outras pessoas que já estão exatamente nessa busca e outras que em algum momento vão ter esse despertar, né? Agora, uma coisa que eu trago aqui é exatamente essa questão onde que você anda, né? O meio que você anda, as pessoas que você convive, né? Às vezes você precisa de novas perspectivas, precisa de um chacoalhão, precisa de alguém para poder te trazer a realidade das coisas, né? Ter as conversas difíceis e te mostrar, né, que aquilo ali não é da forma que você quer. Tem muito gestor que gosta de pessoas ao seu redor que trazem apenas autoconfirmação e autoafirmação daquilo que eles estão fazendo. Então, se você está cercado de pessoas assim, é interessante você ter pessoas
que te tragam uma nova perspectiva, né, críticas que, pelo menos, contestem, né, aquilo que está sendo feito, para que você possa enxergar isso de uma outra forma. Legal, legal. Importante o produtor, ele está buscando sempre esse conhecimento, está buscando esse aprendizado, porque na dinâmica dos negócios, a diversificação ela acaba indo como uma opção interessante para ele diminuir riscos, né? Mas ele precisa estar preparado, né? Você é um cara aí com 5 atividades rurais e se você não tiver essa dinâmica de uma gestão profissional organizada, uma visão estratégica e conseguir aliar isso com uma frente de liderança, fica difícil. Mas nada é impossível. Se você é um cara novo, né, Túlio? Quantos anos você tem? Cara, eu tenho 42, eu não sou mais tão novo assim, não. Ah, mas 42 tá tranquilo. Tá tranquilo. Lucas, deixa eu te relatar aqui. Eu acho que é bacana assim, ó. Não tem ninguém melhor que ninguém, pô, como é que esse cara consegue fazer aquilo, mais habilidoso, mais inteligente. O que eu faço aqui, por exemplo, que eu acho bacana compartilhar com o pessoal, é que eu sou um cara que procuro utilizar o meu tempo, né, vamos dizer assim, ocioso, o tempo que eu estou no carro, estou sempre escutando podcast. Mas não é podcast aleatório, é um podcast que eu quero escutar, intencional, sabe? Não é um hoje, outro amanhã, não. Eu tenho o pessoal que eu consumo. Então, aquilo, para mim, é um ritual, né? Inclusive, tem os 3 R's lá, né, do agronegócio, que é ritual, reunião e relatórios. É uma coisa bacana também. Então, assim, tudo isso que a gente traz, que a gente começa acrescentar de repertório, de ideias, né, e de expandir mesmo a cabeça, você tem que estar buscando, cara. Então, assim, eu sou um cara incomodado, né, por natureza. Então, o que acontece? Hoje cedo eu fui deixar o carro, né? Quando eu estava na fazenda de Goiás, o carro chegou todo sujo, já foi resolver esse problema hoje para não ter esse problema no meio da semana. Então, eu fui levar o carro. Só que lá no Lava Jato eu estou produzindo. Para mim, estar no Lava Jato ou estar no escritório super moderno não diferencia praticamente. Porque eu estou em conexão com o pessoal, eu estou criando, eu estou escrevendo. Quer ver? A gente falou da ferramenta super tecnológica que é o WhatsApp. Tem outra ferramenta super tecnológica, muito difícil das pessoas terem acesso, que se chama bloco de notas. Todo mundo tem no celular o bloco de notas, cara. Só que as pessoas não usam. O que acontece? A ideia vem na cabeça, a pessoa vê alguma coisa, não anota, vai embora, não fica, sabe? Então passa. Por exemplo, a gente tem na Blue Farm uma pílula do dia. Como é que eu faço essas pílulas do dia? São com coisas que eu escuto, vejo, leio e que eu coloco ali. Hoje mesmo eu aprendi uma, né, e aí vai ser a pílula do dia de amanhã, que procrastinar é você descansar antes de estar cansado. Então, assim, te dá uma definição do que é procrastinar, daquilo que você não sabia explicar. A partir daquele momento que você tem aquela informação, anota aquela informação e vai transformar aquilo no conteúdo para compartilhar com as pessoas. Então, assim, não importa onde você está, não importa o tamanho da sua cidade, não importa quem você é, acabou isso. O conhecimento está aí, basta a gente buscar mesmo esse desenvolvimento 24 horas para todo mundo e a gente todo dia, né, a frequência, né, todo dia buscar melhorar um pouquinho e construir coisas e desconstruir também, porque aí tem coisas que você achava que era verdade que você precisa desconstruir, jogar fora, abrir espaço para você colocar coisa nova. Então, basicamente, é isso que diferencia, né? São os hábitos, né? São os Legal, hábitos. legal, show de bola. Agora que você começou a falar da Blue Farm, eu fiquei curioso. O que é a Blue Farm? Conta pra nós. Cara, Blue Farm, Lucas, assim, até a gente já fez bastante coisa, né? A Blue Farm surgiu no intuito da gente levar essa visão da Fazenda Azul, da Fazenda trabalhar no Azul, que envolve tudo isso aqui que a gente falou, gestão, né, voltado principalmente aí também para a gestão financeira, mas as coisas evoluíram, né? A empresa é como uma pessoa, ela também vai tomando vida e às vezes você vai conhecendo a empresa a partir do momento que você vai gerindo ela. Então, a Blue Farm, ela é essencialmente uma empresa de educação, né? Educação, conhecimento, notícia. Esse é o nosso core business, né? Então, a gente tem um podcast que também
está sendo construído, evoluindo. Estamos aí no 30º episódio, tem sido muito bacana nessa jornada. E isso é uma dica, né, que a gente também dá para o pessoal. A gente começa o negócio, não quer dizer que o negócio está todo pronto, né? Você faz e ao tempo que você vai formando o negócio, né? Aí nós temos uma newsletter que surgiu no final do ano passado, que chama The Farm News, que é um negócio muito bacana que eu gosto de fazer. Eu sou um cara que gosta de produzir, gosto de escrever. Então, a gente tem ali notícias. A gente, por exemplo, na próxima edição está saindo uma lista de empresas que trabalham com compra e venda de fazendas. Então, a gente está fazendo um compilado. E a gente, quem quer receber isso, né, com informação, conteúdo, e a pessoa que tem esse interesse, por exemplo, quero comprar, quero vender, a gente já faz uma lista ali que a gente já fez essa pesquisa para o pessoal. Então, isso é geração de conhecimento. Aí a gente tem um portal de notícias também, que é só entrar no portal do farm.com.br, e a gente tem notícias ali diárias sobre o agronegócio. O podcast, né, chama Meu Sucesso Agro. É só ir no YouTube e digitar Meu Sucesso Agro, que vocês vão nos encontrar lá. Aí, cara, a gente quer confluir tudo isso para uma comunidade, né? O meu sonho, assim, o que a gente está trabalhando, é a gente confluir isso para uma comunidade, porque a capacidade do Túlio, logicamente, é limitada, mas a capacidade e o poder de uma comunidade, ele é praticamente ilimitado, né? Então, poder ser um facilitador e juntar essas pessoas, esses negócios, né, para gerar mais valor, gerar mais negócio, exponencializar, é o que a gente gostaria de fazer. E no meio de tudo isso, a gente tem um serviço de assessoria de gestão financeira, né, para a fazenda que quer exatamente organizar, estruturar uma gestão financeira, vamos dizer assim, com um departamento financeiro terceirizado fora da fazenda, também pode entrar em contato com a gente. Que legal, muito bacana esse trabalho, bem completo, voltado à gestão, que é algo que a gente vem trazendo para o produtor rural. Ele precisa desse trabalho. Muitos não sabem como começar, né? E às vezes com uma assessoria aí, ou já acompanhando o material, já acompanhando o podcast, já vem aprendendo. E para você que está acompanhando até agora e está querendo começar a gestão e já tem uma noção mais ou menos, vou deixar aqui o QR Code para você escanear para acompanhar o e-produtor, né? Solicita lá uma demonstração, é gratuito, vale a pena ver o potencial de uma ferramenta digital que faz gestão financeira, tributária, emite nota rural, e você consegue dar um pouquinho dessa visão, seja na agricultura ou na pecuária. Então tem o QR Code, dá para deixar, para quem está ouvindo no podcast, no Spotify, na Apple, vai ter um link também ali assim, vale a pena conhecer, né? Tudo também conheceu um pouquinho do e-produtor, mas é sempre uma opção de ferramentas que a gente dá para você que é nosso ouvinte a chance de conhecer, né, Túlio? Lucas, estão de parabéns, é uma ferramenta muito completa, feito ali, né, entendendo a necessidade do produtor, a operação. Então, surgiu da operação para a tecnologia. Então, a gente que trabalha com tecnologia, conhece muitos sistemas. Há muitos anos eu trabalho com sistema informatizado no agronegócio desde a época do DOS. Quando a gente migrou para o primeiro programa Windows, foi assim, nossa, cara, uma revolução. E eu conheci o sistema de vocês, né? Tive a oportunidade aí de vocês me apresentarem. Realmente é um sistema diferenciado, sem dúvida nenhuma, entre os melhores do Brasil. Quanto à questão de tecnologia, o produtor está muito bem amparado, e aí depois, logicamente, é o suporte seus e a vontade deles de implementar isso junto com a equipe. É que a gestão, ela não é fácil no começo, né? É que nem você começar inglês, começar academia. O começo você tem uma dificuldade grande porque é algo que não estava na sua rotina. Por isso que as ferramentas elas vêm para facilitar, né? Porque seria fácil você somar tudo numa calculadora e te dar essa frente. É muito mais simples o raciocínio. Porém, quando você começa a precisar de outros níveis de informação, com o mesmo trabalho, às vezes, de um lançamento de uma nota que você faz lá, você consegue facilitar isso com uma ferramenta adequada. Dá trabalho? Dá. É aí que está o diferencial da gestão, né, Júlio? De quem faz e para quem não faz. Se fosse simples, todo mundo já estava fazendo, né?
Então, É, é produtor... verdade. E sabe o que eu falo, Lucas? Assim, o empresário, né, cara, ele tem que entender que a anotação e o controle e passar isso para a equipe, ela faz parte do processo, entendeu? Então, por exemplo, eu vou abastecer e vou fazer o meu serviço não acaba quando eu acabei de gradear que eu desliguei o trator. Não, eu acabei, aí eu vou pegar o meu caderno de campo, anotar ou pegar o meu celular e registrar ali no celular, que eu já tenho ferramentas que já faz direto no celular, e aí a partir do momento que eu registrei, o meu trabalho acaba no registro, né? Então, trazer para um nível de consciência que exatamente esse controle, essa anotação, esse registro, ele é tão importante quanto o lubrificar a máquina, o abastecer a máquina, né, os cuidados na operação, esse registro, ele também é fundamental. Para as tecnologias que já estão aí, que já fazem isso de forma automática, que já, né, conecta a máquina com o software, né, já tem aí a inteligência das coisas, tal, tudo bem, é uma coisa que você já facilita, né, mas em algum local desse processo vai precisar de alguém anotando, registrando e fazendo a curadoria e classificando isso. Mas tudo começa no registro, né, de campo, né? Então, é importante chamar o pessoal, a equipe, e falar, olha, pessoal, a partir de agora, a gente, né, quer realmente ter uma visão das coisas, como acontece, por isso, por isso, por isso, e vocês são parte integrante desse processo, muito importante. Então, a gente vai anotar dessa forma, acompanhar e cobrar, né, no sentido que isso seja realmente feito, implementado, e que não é apenas um registro opcional, né, que aquilo realmente é uma coisa que tem que ser cumprida, assim como todas as etapas da operação. Só deixar esse recado por último aí, que pode ser uma dica para o pessoal que vai implementar. Com certeza, né? Porque como não está no hábito desse registro, de fazer esse lançamento, de pontuar, acaba que muitas vezes passa batida, e depois tem que fazer o retroativo, já não lembra mais muita informação e acaba ficando para trás, né? Então a gestão, ela tem que ser uma decisão estratégica, importante, mas você tem que estar preparado, né? Para isso que tem o Túlio, para dar uma assessoria, para você compreender e desde o começar, né, Túlio, até trabalhar isso depois. Por isso que a gente trabalha com o produtor como uma ferramenta para você conseguir fazer isso. Tem um suporte para ajudar a implementar e treinamento, mas entender todo o negócio, às vezes você precisa de ajuda externa, normal, teve que pedir ajuda, né, Túlio? Como que trabalha Lógico. hoje na assessoria sua nessa frente? Não entendi, Lucas, desculpa. Como que você trabalha a assessoria hoje? Lucas, a gente gosta da gestão financeira, a gente atua com a gestão financeira, porque assim, se fosse para eu optar por ter a visão financeira do negócio, a visão de produção do negócio, eu optaria pela visão financeira, né? Porque não que a visão financeira seja mais importante, mas é que tudo conflui para o financeiro. Então, se você não está sendo eficiente na produção ou na comercialização, alguma etapa do seu processo, isso vai mostrar, vai refletir no financeiro, entendeu? Então, e até para entender se o seu negócio está sendo viável ou não, né? E tem uma dificuldade, né? Porque de fazer a tradução, né? Porque tem a questão do financeiro contábil, né? Que causa um afastamento, né? As pessoas não, contabilidade, que é um engano também, porque o contador é um aliado do produtor, tem que trabalhar dessa forma, né? Eu gosto da palavra guardião. O contador é um guardião do negócio do produtor, assim como um advogado, né? E alguns outros profissionais estratégicos. Mas então a gente ajuda exatamente na estruturação a gente é quatro mãos, né? A gente precisa da informação, qual que é o insumo nosso? Exatamente a informação. Então a gente ajuda o produtor a estruturar isso, criar um fluxo, onde ele manda isso para a gente por e-mail, por WhatsApp, as notas fiscais também, a gente pode ter o certificado dele, então a gente pega essas notas e a gente faz o processamento, que ele não vai precisar se preocupar com isso, que são os apontamentos, né? A gente faz os apontamentos no sistema fazendo uma classificação, né, dentro do que você conhece bem, chama plano de contas. Então, a gente aponta dentro dos planos de contas
e também informa, né, se aquilo ali é um custo fixo, se é um custo variável, se é uma coisa operacional, se é um financiamento, etc. E aí, a partir disso, a gente começa a ter a visão do negócio e voltar, né, ou retornar. A gente tem outra frase que fala, sobe informação e desce decisão. Então, a informação vem, a gente processa e retorna para que o gestor possa tomar as ações dentro do seu negócio. Não sei se eu te respondi, mas basicamente é isso. Não, legal. Você pega ele pela mão e entrega o resultado. É isso aí. É isso aí que tem que fazer. Muito bom. E como é que faz o pessoal te achar nas redes sociais? Cara, o nosso Instagram é @bluefarm.agro, tá? O meu WhatsApp, eu vou deixar aqui para o pessoal também, eu acho bacana hoje, né, para quem quer ter um contato mais rápido, é 61 992973291. E, cara, lá no Instagram, para quem conhece, né, lá em cima na bio, que é a descrição, tem um linkzinho lá que chama Linktree. Você clicou ali, aí tem todos os links do YouTube, do Spotify, da newsletter. Se cadastra na newsletter, que é bem bacana, The Farm News, e ali você encontra a gente em qualquer lugar do planeta. Show de bola. E para você que está ouvindo aqui, está vendo aqui no YouTube, se adorou esse episódio, gostou desse episódio, deixa um like aqui, não esquece, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E, claro, compartilhe com um amigo também, né? Isso aí faz parte, ajuda a gente aqui também. Túlio, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Peguei um monte de anotação aqui para aprender. Sempre aprendo alguma coisa. Eu acho que o meu objetivo é esse, sempre estar aqui aprendendo com os produtores. E fica à disposição em outro momento a nós conversarmos também mais uma vez, tá? Lucas, muito obrigado, cara. Assim, obrigado mesmo, parabéns pelo seu trabalho. Acabou aí que a gente se conheceu aí e eu já te acompanhava há algum tempo. Parabéns mesmo, você é um cara diferenciado, que está fazendo a diferença aí na sua empresa, localmente e nacionalmente também no agronegócio. Parabéns, é admiração nossa aqui. Não, obrigado. Vamos aprendendo sempre junto e precisando de troca de informações sobre gestão, ferramentas e tudo mais, só mandar uma mensagem. Agora ficou fácil. Obrigado, Túlio. Obrigado com AgroJovens. Até a próxima quinta-feira. Um grande abraço.